Você fez aquela viagem super legal, chegou no seu destino, aproveitou, agora é hora de voltar para casa e os quilômetros não passam, a casa não chega nunca, você tá louco para chegar em casa. No episódio de hoje, dicas para o último dia de viagem. Bom pessoal, o Dica Incerto é uma parceria do Destino Incerto e do Moto.com.br. Então você confere essas dicas tanto no canal do Destino Incerto quanto do Moto.com.br. Sendo que lá no Destino Incerto a gente sempre fala de mototurismo. Então, além das dicas, você vai encontrar vários roteiros de viagem, review de produto interessante para viajar. E no Moto.com.br você vai ter a equipe do Moto.com.br, o China, os caras são todos especialistas em moto. Então, já aproveita, já se inscreve aqui no canal. Se você está no Destino Incerto, se inscreve aqui, depois no Moto.com.br. Ou vice-versa, dá um pulinho lá no Destino Incerto e se inscreve também. Bom, hoje a dica é sobre o último dia de viagem. Bom, pessoal, é estatístico que o primeiro e o último dia de viagem são os dias mais perigosos de uma viagem de moto. São os dias que mais acontecem acidente. Por que disso? Normalmente o primeiro dia porque a pessoa não está acostumada a fazer a viagem, dorme ansiosa, no dia seguinte dormiu pouco, não está acostumado com a moto e está muito agitada, às vezes corre algum risco de acontecer alguma coisa. E no último dia de viagem, porque é no dia que a gente desliga, é o dia que a gente quer chegar de todo jeito, é o dia que a gente já não está aproveitando mais a viagem, em algum momento a gente acha que chegou e alguma coisa acontece. Então é muito importante que esse último dia de viagem também seja um dia tão importante quanto todos os outros dias de viagem. E para isso eu separei 5 dicas para vocês. Bom, dica número 1, planejamento. Pessoal, normalmente ninguém planeja o último dia de viagem, senão o dia que você vai deslocar de volta. Normalmente a gente pega o primeiro, segundo, terceiro dia, a viagem inteira e coloca: esse dia eu vou almoçar em tal lugar, esse dia eu vou visitar tal parque, esse dia eu vou fazer isso, isso, aquilo. E no último dia de viagem, normalmente é só um dia para voltar, ou 1, 2, 3 dias para voltar. Isso pode não ser tão bom, porque nesse último dia de viagem, além de ser mais um dia que você está na estrada, não é sempre que a gente está viajando para aproveitar as coisas. Dessa forma, colocando esse dia só como deslocamento de volta, o nosso cérebro já entra naquele modo: tô voltando e quero chegar o mais rápido possível. Eu guio muito passeio de final de semana, muitas viagens, e isso sempre acontece. Por exemplo, viagem do Rio do Rastro. Todo mundo curte a viagem, quer mais, quer mais, quer mais, vai vendo, vai visitando. Chega lá, visitou o Rio do Rastro, na cabeça de todo mundo acabou a viagem, todo mundo quer voltar super rápido. Então, se a volta fosse apenas o deslocamento para São Paulo, todo mundo voltaria de Santa Catarina até São Paulo pensando: preciso chegar, preciso chegar, preciso chegar. Então o que eu faço estrategicamente? Eu coloco o Rastro da Serpente, que é uma estrada cheia de curvas, tão interessante quanto a própria Serra do Rastro, como o último dia da viagem. Então a gente vai ter um destino legal, vai ter algo para fazer muito legal antes de chegar em São Paulo. Então esse último dia não vai ser aquele dia só de querer chegar em casa. Isso acontece também muito nos passeios que eu faço, passeios de um dia. Então normalmente eu já prevejo a ida até o restaurante, até o destino mais longa, e a volta mais curta, porque eu sei que o povo termina de comer, quer chegar em casa. Só que também a volta é um momento de aproveitar a viagem. Sempre que possível eu faço a volta por um caminho diferente da ida. Principalmente quando o cliente loca uma moto da Triumph lá com a TRX, que tem essa possibilidade também. Vai ser aquele único dia que você vai estar com a motona para curtir, para experimentar. Então aproveita até o final essa viagem. Além do que, Marginal Tietê e principalmente Marginal Pinheiros, que é o caminho que a gente faz lá para as lojas da Triumph, são lindas. A Marginal Pinheiros é maravilhosa de ir olhando. E normalmente a cabeça da pessoa tá lá: vou chegar, vou chegar, vou chegar. Então a gente tem que driblar essa necessidade na nossa cabeça, que depois que a gente chega no destino, a gente tem que voltar para casa o mais rápido possível. E uma das formas de fazer isso é colocar pontos de interesse na volta que você queira passar lá tanto quanto você quer chegar em casa. Ok? Pessoal, segunda dica: foco. Bom, nesse dia de volta de viagem, principalmente quando é uma viagem longa, uma viagem com mais de 500, 600, 700, 1000 quilômetros, a gente começa a desfocar. A gente está voltando da nossa viagem, nosso passeio que foi super legal, mas começa a botar a cabeça no trabalho. Só que a gente ainda está pilotando a moto, então é importante, enquanto está na moto, tá com a cabeça focada na pilotagem, na estrada, no destino que você está indo e não lá no trabalho. Tem muita gente que chega nesse último dia de viagem, está acabando as férias, vai trabalhar no dia seguinte, já está com uma planilha de Excel aberta na cabeça. Isso é muito complicado, porque a estrada continua lá, a velocidade continua lá, os caminhões e tudo mais, e tem muito risco ali, você tem que ficar atento na estrada. Então a gente tem que exercitar
trazer o nosso foco de volta para a estrada e tá sempre ligado ali. Mesmo porque quando você chegar no escritório, lá depois que passou uma semana, que a coisa deu uma acomodada, que você colocou as coisas em dia, tudo que você vai querer é ter esse último dia de viagem para curtir mais um pouco. E quando você está em cima da moto, você não tem como resolver nada do escritório. Você fica mastigando aquilo na cabeça e aquilo gera um esforço, aquilo gera um desgaste que tira a energia do piloto, como se fosse um desgaste físico mesmo. Esse desgaste mental, às vezes, é até mais perigoso do que um dia com muito sol, ou uma chuva, ou uma estrada cheia de curvas que o piloto tem que enfrentar. Então o ideal é sempre estar atento a coisas da estrada. Vai lendo as placas, vai prestando atenção nos automóveis que você está cruzando, vai prestando atenção na quilometragem da estrada e faça de tudo para trazer de volta a tua mente ali para a estrada. Outra coisa que acontece é aquela ansiedade de querer chegar. Ontem mesmo eu vim do Mato Grosso do Norte, foi um deslocamento de 2 dias e eu me peguei também aflito, contando os quilômetros e tendo que chegar. E nessa hora você começa a pensar em tudo que é ruim. Eu vou ter que parar em mais um posto de gasolina, tá trânsito, tem uma nuvem de chuva ali na frente, pode ser que eu tenha que fazer isso, pode ser que eu tenha que fazer aquilo, e aí a gente começa a focar em coisas ruins do deslocamento, sendo que sempre vão ter coisas ruins e sempre vão ter coisas boas, e é tudo uma questão de foco. Se a gente focar nas coisas boas, a viagem passa muito mais rápido, muito mais tranquila, muito mais agradável. Da mesma forma que vai chover, pode ser que esteja um dia muito quente, você olha, você vê que a chuva é curtinha, vai ser até gostoso passar pelaquela chuva e se molhar, não vai ter que colocar a capa de chuva. Quando você tá vendo que a gasolina está acabando, vai ter que fazer mais abastecimento, vai atrasar. Por outro lado, você para, toma um cafezinho, conversa, manda uma mensagem para uma pessoa que aquilo estava te incomodando, que você tinha que resolver aquilo. Você bota tudo em dia para voltar para a estrada de forma tranquila, de forma agradável. Então, da mesma forma que você pode focar nas coisas negativas da estrada, você pode focar nas coisas positivas. E se existe uma verdade, eu sei que é super clichê, mas se existe uma verdade em cima da moto, você vai para onde você está olhando. E da mesma forma, você vai para o problema, se você tiver com a cabeça no problema, você vai para a solução, você vai para o destino da melhor forma possível, se você estiver focado nas coisas boas, nas coisas agradáveis da estrada. Tá ok? Dica número 3, jogos mentais. Bom, pessoal, o importante quando a gente está voltando, tem muita quilometragem, então o tempo parece que não passa, a estrada parece maçante, é começar a contar as coisas. Então, tem muita coisa acontecendo na estrada, só que quando o cérebro entra naquele modo de tá chato, não tem nada, a gente não vê absolutamente nada. Então, se você começa a contar as placas que você está passando, a contar os animais que passam na beira da estrada, somar quantos carros estão indo, quantos carros estão subtraindo os carros que estão voltando, você começa a manter sua cabeça ativa, o tempo passa mais rápido, de forma que você está focado ainda na estrada, você não está com a planilha Excel do trabalho aberta na tua frente, que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Então, você mantém a atenção na estrada e você ocupa a tua cabeça. Recentemente eu subi lá o Rastro da Serpente, que tinha uma discussão enorme de quantas curvas tem, então a gente contou de Curitiba até Capão Bonito quantas curvas tinham, foram exatamente 1167. Lógico, ali no Rastro da Serpente você não fica com tédio de jeito nenhum, porque é curva que não acaba mais. Foi um exercício que a gente fez de curiosidade, mas é um exercício que ativa a gente, ativa o nosso cérebro e mantém a gente atento na estrada e ocupado, de forma que o caminho vai passar rapidinho, de forma mais agradável. Pessoal, dica número 4, trazer a consciência para o presente. Pessoal, agora vocês vão achar que eu tô louco, mas eu vou sugerir que vocês façam meditação em cima da moto. Isso mesmo, meditação. Aí você vai falar, pô, o Tom enlouqueceu de vez. Você tá falando para focar na estrada e eu agora vou fechar o olho e cruzar a perna em cima da moto? Não, não é assim que se medita em cima da moto. Pessoal, meditação é uma ferramenta ótima para você trazer a tua consciência para o presente. E como eu faço isso? Eu, em cima da moto, eu vou começar a prestar atenção nos pontos sensoriais do meu corpo. Então eu vou começar a escanear meu corpo da cabeça até os pés e eu vou sentir como o capacete pressiona a minha bochecha, eu vou sentir o vento batendo no meu ombro, depois eu vou prestar atenção se meu cotovelo está para baixo, está para cima, se a proteção está encostada no cotovelo, depois eu vou prestar atenção no peso que minha mão faz sobre o guidão, o peso que meu quadril faz sobre o assento, como que estão meus joelhos, o meu pé sobre a pedaleira, se a bota está incomodando. Vou prestar atenção também na minha respiração. Dessa forma, fazendo isso, a gente automaticamente
pega todos aqueles pensamentos que estavam levando a gente para fora da viagem, aqueles pensamentos de trabalho, de família, ou aquelas preocupações que a gente tem no dia a dia, que muitas vezes lá dentro do capacete a gente não tem ninguém para conversar, a nossa mente acaba indo para aquilo e a gente traz nossa mente de volta. De forma que fazendo 15 segundos de meditação pontuais em alguns momentos que você está percebendo que você está dispersando, você consegue estar totalmente focado no presente, focado na estrada. De forma que muitas vezes você até tenta lembrar do que você estava pensando antes e não vem, porque você trouxe a sua consciência para o presente. Então parece uma dica meio absurda. Eu também há pouco tempo atrás nunca tinha meditado na vida, achava que era coisa de gente zen, que era uma coisa muito esotérica, mas não, a meditação pode ser muito simples e tem efeitos muito práticos. Então, cabeça tá indo embora, aproveita para meditar 15 segundos em cima da moto. Bom, pessoal, quinta e última dica, a chegada em casa. Pessoal, é muito importante a gente estar ligado na viagem até o portão da nossa casa, até o último minuto da viagem. Normalmente quando a gente está chegando em casa, falta 50 quilômetros, a gente tem aquela sensação de que pronto, viagem acabou, a gente chegou, mas esses 50 quilômetros são tão importantes e tão perigosos quanto todos os outros 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 quilômetros da viagem que você fez. E tudo que podia ter acontecido lá ainda pode acontecer. Eu já fui vítima disso no passado. Eu fiz um deslocamento de Capitólio para São Paulo, pegando umas estradas de terra e tudo mais. Foram 600 e poucos quilômetros no dia. Faltava 30 quilômetros para São Paulo. Meu corpo relaxou, minha mente relaxou e eu dei atrás de um caminhão. Eu estava fazendo uma matéria para a revista Moto Adventure e aí todo o passeio que tinha sido ótimo se acabou ali num acidente besta que bastava eu estar olhando para a estrada que eu teria desviado do caminhão com facilidade. Então é muito importante, pessoal, que a gente chegue até o portão de casa muito atento. Outro fator que propicia um risco nesse momento é que quando a gente vai chegando em casa, além de estar com o corpo mais relaxado, o cérebro já entra no modo de viagem acabou, no modo de tô no meu quarto, tô descansando, ele começa a completar as informações com as informações que você já tem. Por exemplo, quando você chega no teu bairro, você já passou aquele trecho do teu bairro várias vezes. Então, diferente de quando você está num destino novo, que tudo chama a tua atenção, olha aquela placa, olha aquela montanha, olha aquela cachoeira, e teu cérebro está ligado a 1000, teu cérebro começa a falar para você, naquela esquina ali, tem sempre uma banca de jornal, ali nunca passa carro, ali tudo mais. Então, em vez de você olhar realmente e checar se as coisas realmente estão ou não estão ali, teu cérebro começa a despejar informação em cima de tudo que ele já viu, em todo o histórico das vezes que você passou por aquele lugar. Então eu sempre chego em São Paulo, ali quando eu estou na Bandeirantes, fazendo retorninho para pegar a Avenida Ibirapuera, eu fico falando para mim, eu não cheguei em casa, presta atenção, porque é onde as coisas tendem a acontecer, é onde você estraga um passeio maravilhoso nos últimos minutos da viagem. Bom, pessoal, essas foram 5 dicas para você aproveitar no último dia da viagem. Eu vim ontem até aqui pensando nessas dicas, então foram coisas que eu bolei na hora. Eu acredito que devam haver muitas outras dicas nesse sentido e eu vou convidar vocês. Se passou pela cabeça de vocês mais alguma dica, já deixa aqui no comentário que a gente comenta todas elas. Às vezes são mais dicas muito boas para o pessoal ler também. Eu convido todo mundo a ler o comentário das outras pessoas. E se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, também deixa aqui embaixo que a gente bate um papo em relação a isso, ok? Bom, pessoal, esse foi o Dica Incerta. Acho que ficou um Dica Incerta meio longo, mas o tema é bom. O tema aí promove que as pessoas não sofram acidentes e curtam mais um dia de viagem aí. E o Dica Incerta é uma parceria do Destino Incerto com moto.com.br. Então a gente tem dicas semanais de mototurismo, a gente fala de pilotagem, de viagem, de roteiro e muito mais. Se você não conhece ainda o canal Destino Incerto, também dá um pulo lá. Se inscreve no canal, que a gente tem muito mais conteúdo. Se você está no Destino Incerto, se inscreve no moto.com.br, que a gente tem uma equipe fera que é especialista em moto lá. Pessoal, gostaria de agradecer a ABF Capacetes. Eu fui com o capacete B40, capacete que sempre me acompanha. A HLX, que me equipou para essa viagem, com equipamento bem confortável, ventilado, para o calor lá do Centro-Oeste. Idea Pro, onde eu coloquei todo o equipamento que eu levei com segurança. E a Varela Motos, que me equipou com o pneu Caru 3, pneu que se mostrou aí ótimo e seguro para os deslocamentos no asfalto
e quando chega na terra dá aquela vontade de se aventurar sem correr risco de escorregar nem nada, um pneu ótimo aí para aventura. Bom, é isso aí. Eu sou o Tom, essas foram as dicas para o último dia de viagem. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos. E a gente contou de Curitiba até Capão Bonito, Capão Redondo, Capão Bonito, não lembro. Capão Redondo é Zona Leste. Capão Bonito.